Gente, que maravilha estar aqui em mais um episódio do nosso De Repente Mãe, sempre acolhendo muitas histórias que tocam você, que tocam a família, e esse é o nosso objetivo. Aqui, abraçar todas as mães e todas que enfrentam as dificuldades e os desafios da maternidade. Agora eu vou te falar uma coisa, se uma maternidade por si só já é desafiadora, às vezes solitária, imagina a maternidade atípica. Esse é um rótulo que eu particularmente até conversei aqui, não gosto muito. Eu também sou uma mãe atípica porque o meu filho tem TDAH, mas as mães que têm crianças com algum tipo de dificuldade de aprendizado, para ser bem simples a forma de falar, são consideradas mães atípicas. E parece que essa maternidade exige ainda mais empatia. E esse é o nosso tema de hoje. Eu já quero aproveitar para pedir para você se inscrever no nosso canal, porque toda terça-feira, 14h, a gente tem um episódio novo. Então ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais, porque a gente vai sempre trazendo pílulas do que você vai encontrar no nosso episódio da semana. E hoje, o nosso assunto, talvez você não reconheça na hora que eu falar, T21. Muita gente ainda não está acostumada com essa terminologia, porque a gente está acostumado a ouvir falar sobre síndrome de Down, que é justamente a trissomia 21, por isso T21. Enfim, tem muitos detalhes para a gente desvendar sobre o assunto, mas principalmente entender quais são as adversidades que uma mãe de uma criança com T21 enfrenta, mas principalmente mostrar para você que é possível. Mostrar que o amor consegue transformar e que essas crianças conseguem sim se desenvolver e conseguem devolver, já quero até chorar uma hora dessa, tá me começando, devolver o amor que a gente entrega como mãe. E a nossa convidada de hoje entende muito disso, Cirlane Padilha. Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. Preparar para se emocionar. Eu fico muito feliz de trazer você Obrigada. aqui, porque eu conheci a Cirlane, gente, na equitação. Meu filho faz equitação porque foi lá com os cavalos que ele conseguiu ter um pouco mais de foco, de tranquilidade. E eu conheci Tomás, que você vai ver a foto de Tomás. Que lindeza que é, sorridente, fala com todo mundo do seu jeito, ele chega se comunicando. E você transformou a sua vida pelo Tomás e o Tomás transformou a vida dele e a sua, da sua família, de quem está em volta também. Assunto para a gente detalhar hoje. Seja muito bem-vinda ao De Repente Mãe. Muito obrigada, obrigada mesmo. E a gente ressignifica, né? Exatamente. Essa maternidade, porque eu só tenho o Tomás, então eu desconheço o que é a maternidade típica. É uma criança que, eu sempre digo que a criança, ela vai deslanchar, ela vai andar, ela vai falar, ela vai dizer o que ela quer, só que na maternidade atípica, tu tem que repensar, se reprogramar por todas as coisas que vão vir. E muitas pessoas perguntam, acham, né? Eu tenho percebido isso ao longo dos 6 anos, eu não estou falando baseado em ninguém, em mim mesma. Quantas pessoas são desprovidas, carentes de informações a respeito da síndrome de Down, porque acham que é só um fenótipo. E nem imaginam que está atrás daquele metabolismo onde tem mais de 300 genes fazendo arruaça nas células. Então, não dá para a gente botar, né, comumente falando, na mesma cestinha de uma maternidade típica, né, porque tem viés para tudo. Tem predisposição para muita coisa. Então, a gente precisa se balizar. Mãe não quer errar, né? E a gente trabalha em função também de algo chamado tempo. Porque, como tem predisposição para várias doenças, não significa que vai ter. Mas a gente tem que, por exemplo, numa dessas jornadas de investigações do Tomás, eu estava investigando por que a vitamina D dele era baixa demais e eu não conseguia achar o que era se essa criança sempre suplementava. Aí fui fazer um painel genético, aí descobri que o menino tinha doença celíaca. Oi? Nossa. Bom, vamos começar do começo, porque assim, como a gente até estava conversando antes, as pessoas não entendem e fazem perguntas das mais absurdas, até com falta de empatia total, mas talvez seja a falta de conhecimento. Então vamos começar do início. Quando nasce uma mãe, quando a mãe se descobre, automaticamente já nasce uma série de medos, de culpas e de autojulgamento.
Você engravidou depois dos 35. Sim. Certo? Então, a gente já vem conversando aqui com algumas mães e a gente já começou a entender que passou dos 35, já é colocado pelos próprios médicos como uma gravidez de risco que merece um acompanhamento diferenciado. Mas a tua gravidez, ela foi tranquila? Ou teve algum tipo de intercorrência que, de repente, você dissesse, opa, tenho que aumentar a minha atenção, independentemente da idade, porque um sintoma, algum tipo de situação diferente, ou não? Não, foi super tranquila. Aliás, nem parecia que eu estava grávida. Eu sou uma pessoa muito enérgica, né? Muito ativa. Então, levei. E eu dizia assim, falei, nossa, como é bom estar grávida, não acontece nada. Né? Não tinha. Enjoo, nada. Zero. Passei zero, entendeu? Não tinha nada. Dos sintomas de enjoo, zero. E como é que você descobriu, então, que tinha que investigar ali uma possibilidade de uma trissomia no Tomás? Tá aí uma boa pergunta, porque essa é uma pergunta, depois que passou tudo, eu olhei assim, falei, gente, a maioria não sabe que a criança vai nascer com síndrome de Down. Por quê? Porque ninguém sai investigando e fazendo um exame que eu fiz no final. Então, assim, a gente tem, a grávida, ela tem certos exames bem pontuais, né? A translucência nucal é um exame que mede ali a presença do osso nasal, tem alguns parâmetros de tanto a tanto, como muitos exames, e ali você passa, com 12 semanas você faz esse exame, e aí é um parâmetro para saber se tem trissomia. E o teu deu normal? Não, deu normal. Passou batido. Gente, isso é um alerta importante que nós precisamos fazer, porque às vezes a gente sabe que tem mães que não têm condições de fazer particular e vai fazer no SUS. Tem mães que têm plano de saúde e fazem no plano de saúde, mas às vezes não atentam para os detalhes. A minha médica, particularmente, ela disse, Luana, eu sugiro que você faça com tal médica, porque eu sei que ela vai investigar a fundo. Ela só fazia particular. Eu tive que dar meus pulos e conseguir pagar por um exame. E você chegou a fazer o primeiro e não deu. Quer dizer, esse é um exame que realmente a gente tem que procurar alguém muito especializado, né? Para fazer, que faz toda a diferença. Certeza. Então, é o que eu costumo dizer. Depois que tudo passou, eu entendi duas coisas. É aparelho e mão. Eu estava fazendo os exames, que não são poucos, a grávida ela passa por diversos exames ao longo do tempo. E como eu tenho um plano de saúde, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar usar o nosso plano para fazer os exames, né? E assim eu fiz. Só que aí, quando eu cheguei na morfológica, a médica também disse assim, esse exame aqui eu quero que você faça com a profissional tal. E assim eu fui fazer, né? E quando eu cheguei, não foi nesse momento que eu descobri que tinha síndrome de Down. É porque 50% das pessoas com T21, elas podem ter cardiopatia, uma má formação no coração. E o Tomás, no momento que ela estava fazendo uma morfológica, estava tudo ok, tudo feliz, de repente ela chegou no coração e ela calou. Eu digo, o que foi que aconteceu? Aí ela, peraí só um momento. E ela disse assim, eu tô vendo... Ela falou que o Tomás tinha uma má formação no coração. Então, foi a partir daí que você chegou na T21? Foi. E aí, naquele momento, a gente tinha, por um acaso, a gente tinha uma viagem marcada, que seria a nossa última viagem para viajar antes de fazer o corte, né? Na gestação, a gente ia viajar de férias. E a gente ia passar por São Paulo, né? Porque o trecho era por São Paulo. E aí, nesse momento, a gente decidiu ficar para investigar, né? Não só a cardiopatia, mas também ver a condição genética que estaria por trás de uma cardiopatia, que possivelmente pode acontecer, tá? Vamos lá. O teu marido, ele é médico. Sim. Ele já te sinalizou? Foi ele que sinalizou. Ele disse, se deu cardiopatia, a gente vai atrás para saber se tem algo além disso ligado à condição genética, a síndromes, né? Então... Como ficou a sua cabeça? Eu te pergunto isso, Cirlane, porque eu pirava toda véspera de exame, porque como eu engravidei com 41, eu já ficava pilhada. Falei, se ela nascer com alguma dificuldade, com alguma... qualquer coisa, o que fosse, a culpa ia ser minha, porque eu engravidei tarde, porque os meus óvulos estavam velhos. Mãe é feita de culpa, né? Você sentiu isso em algum momento? Muito, muito. E como que você conseguiu passar por isso? Então, foi uma gravidez mais silenciosa, que ninguém nem soube que o Tomás tinha síndrome de Down, para começo de conversa. Você ficou só? Você preferiu se retrair? Foi. Mulher não é tão mais difícil? Mas eu queria... Desculpa. Fica à vontade. Eu queria processar isso dentro de mim primeiro. Entender tudo isso. E eu fui deixando o tempo passar. Mas voltando ao assunto, eu cheguei em São Paulo e aí a gente foi fazer essa
contagem de cromossomos e deu realmente que ele tinha síndrome de Down. E eu vou dizer para você de casa que eu fui tentar saber como é que é esse exame. A amniocentese. É o tempo que a Cirlane se recompõe um pouco. Ai, gente, Desculpa, Cirlane, se eu falar de alguma coisa que você não quer falar, você me diz, porque aqui a gente quer acolher, a gente não quer cutucar ninguém, a gente só quer que as pessoas realmente é que é potente, entendam. né? Quando a gente fala do nosso filho, da nossa trajetória, é dificílimo, vou botar no grau superlativo, é dificílimo. E eu vinha pensando nessa possibilidade de me emocionar, né? De embargar, mas eu falei, vou segurar. Vou segurar, não segurei. Mas a gente está entre mães, então fica bem à vontade que a gente está aqui para te acolher. Obrigada, também. E aí, gente, eu sou, assim, super medrosa de agulha. E eu estava lendo como é que faz a amniocentese. É uma agulha que entra pela parede da barriga para chegar até a bolsa onde está o bebê e tirar um pouquinho do líquido amniótico sem encostar no bebê. Então, não é só levar uma agulhada, é você estar olhando para a televisão e vendo o seu filho, sim, que para um médico pode ser um feto, mas para a gente a nossa vida todinha ali dentro. Sim. Imagina a tua cabeça fazendo esse exame. Foi exatamente isso. E demora para sair o resultado? Uma semana depois, acho que foi isso. Não demorou muito, não lembro de dizer assim, uma semana depois. Mas ela me ligou, essa médica me ligou para conversar. Foi muito acolhedora, né? Que bom. E aí ela disse que estava confirmado que o Tomás tinha realmente a trissomia do 21. Bom, o lado bom da situação ruim é que a gente teve tempo para se preparar. Porque você imagina o contrário disso. Receber um bebê, e no caso, por exemplo, de saber que o teu filho tem uma hipotonia e tu forçar um parto natural. O que é hipotonia? É a fraqueza dos músculos, né? É muito molinho, né? Então não teria como ter um parto natural? Eu te diria, eu já vi pessoas aqui, inclusive aqui em Manaus, né, ter um parto natural com a trissomia do 21. Só não sei se essa pessoa sabia, né? Então, assim, é um risco, né? Aí também tem a questão da cardiopatia. Então, foi cesáreo o meu parto, né? Nasceu a termo, que chama, né? Com 37 semanas, bateu 37 semanas, a minha bolsa estourou na madrugada. Quando eu, na verdade, Luana... Mas você tinha programado já a data da cesárea ou ia esperar mesmo? Não, ele nasceu 2 semanas antes do programado. Nossa. Não, um mês. E aí ele nasceu com 37 semanas. E como eu lia muito, eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de estudar. Estudo até hoje, né? Estudo de tudo, né? Em que envolve a trissomia. Naquele momento, quando eu estava grávida, eu estudava tudo o que poderia acontecer com a grávida. Se a bolsa estourasse, se saísse aquele líquido que a gente tem, o tampão mucoso. Então, eu vi, nas 10 horas da noite, às 22 horas, o tampão mucoso saiu. Eu vi aquilo. Aí eu falei, opa, beleza, então já está próximo, mas isso não significa que realmente isso poderia vir, né? A bolsa estourou na madrugada e eu falei, nossa, estourou a bolsa? Porque eu levantei para ir ao banheiro. Quando eu voltei, que eu sentei, eu senti aquele jato saindo. Acordei o meu marido e tentei manter a calma, porque tudo isso eu já sabia que poderia acontecer e existe um processo de contração, de dores, etc. E isso nada acontecia. E aí, quando a gente chegou, fomos direto para o hospital e tivemos o Tomás às 6 horas da manhã. Eu já Mas você sabia. conseguiu ter com a equipe que te preparou? Consegui. Porque isso também faz diferença em acalmar a mãe, digamos assim. Consegui. Ai, que bom. Eu consegui. Na verdade, assim, eu estava preparada para não ser a médica que estava fazendo ali o meu pré-natal, né? Fui para o hospital e era madrugada, né? Então, quando eu cheguei, o médico que me atendeu tirou ali as medidas, disse que eu estava com tanto de dilatação, não lembro quanto, mas assim, que estava bem, eu não sentia contração nenhuma e tal. E aí ele disse assim, eu vou ligar para sua médica para saber se ela pode fazer o teu parto. E ela já estava na iminência de ir para o hospital, então ela acabou coincidindo dela ir fazer o parto, né? E o Thiago também, por ser médico, conhecia a equipe médica do hospital, foi tudo coincidência. E foi tranquilo o parto? Super tranquilo. Agora, vamos lá. Você precisou desse momento seu mais solitário até para entender tudo isso. E depois que o Tomás chegou,
Porque aí, muitas vezes, a gente vai precisar de um apoio, ainda o primeiro filho, vai precisar de muito apoio da nossa rede. Sim. A gente quer compartilhar isso com as pessoas que estão à nossa volta. A chegada de um filho que é sempre um grande presente. Como é que foi para você lidar com esse primeiro momento? Porque você estuda muito. Mas eu também tenho percebido que, por mais que a mãe se prepare, nem sempre a rede de apoio ou as pessoas que estão diretamente ligadas estão na mesma vibe. Como é que foi para você esse primeiro momento? Então, eu digo que a gente não teve nem tempo de... Mãe não tem nem tempo de sofrer quando as coisas acontecem. A gente vai tomando conta da situação e vai tentando resolver, né? Com relação à rede de apoio, o Tomás, além, só para voltar um pouco, ele nasceu e ele ficou na UTI, 22 dias. Por causa da situação cardíaca? Também. Não necessariamente dessa condição, mas é porque ele teve uma questão de cianose, né? E aí precisou pegar... O que é cianose? É uma falta de oxigênio, né? E aí também tem a ver com a trissomia? Não, aconteceu. E ali ele tinha também, o que tinha na questão cardíaca era a persistência do canal arterial, né? Que fecha quando o bebê nasce, e o do Tomás não fechou. É o vulgo sopro, né? Ele pode fechar com o tempo. Então a gente ficou fazendo ciclos ali de uma medicação na UTI, e depois disso a gente foi para casa, né? E eu tinha essa questão da cardiopatia do Tomás e eu tinha essa questão da trissomia do 21, que eu não sabia absolutamente nada, né? Sabia muito pouco. Aliás, eu procurei nem ficar estudando sobre isso, eu quis viver a minha gravidez, né? Procurei cuidar do enxoval, do quarto do bebê, eu tentei cuidar da minha sanidade mental, né? E absorvendo isso aos poucos, né? Sem forçar a barra comigo mesmo. Agora, Silane, é muito interessante porque, assim, hoje, conversando com você, a gente vê o quanto você é entendedora desse assunto. Você se dedicou realmente para transformar a vida do seu filho e para garantir que ele tivesse todas as oportunidades possíveis de desenvolvimento dentro da faixa etária comum ou não, mas que ele consiga ter essa independência. Como que é essa relação com a tua rede de apoio? Porque, às vezes, a gente acaba tomando essa responsabilidade porque é a nossa cria. É lógico. É nosso dever. Mas não é o dever de todo mundo que está à nossa volta. Como é que você se relaciona com essa, às vezes, disparidade de conhecimento e de informação com a tua rede de apoio? Eu vou responder essa tua pergunta, mas eu vou só voltar um pouquinho com a informação que tu deste lá atrás, porque é importante as pessoas perceberem que esse parâmetro, que é uma conotação psicológica até, diria, de achar que só a pessoa que é mais madura que tem essa predisposição. Não. Não é. Eu encontro, assim, eu converso com diversas mães no Brasil inteiro. Tem mães com 19 anos, com 20 anos, com filho com T21, né? Então, assim, não é uma questão. É que, na verdade, há um indicador, né, mais presente quando a mulher ela é madura, né, para uma gestação, né? Então, é importante a pessoa ficar atenta nesse sentido de investigar. A gente sim investiga quando a gente já passa ali num corte dos 35 anos, mas que pode acontecer com qualquer mulher, né? Então, é importante que todas façam esse mapeamento muito detalhado na gravidez, independentemente de idade, né? Principalmente, eu diria até que nos exames mais importantes, né? Na translucência nucal, na morfológica. Sai do plano de saúde, que a gente sabe que às vezes é um atendimento mais rápido, né? Não tem muita particularidade, mas vai para aquele atendimento que você confia, que vai dar mais credibilidade, que vai ser mais potente, né, no serviço que vai ser executado. Eu acho que é importante, porque depois que eu passei por tudo isso, eu entendi que era mão e aparelho, né? Então, eu só descobri a cardiopatia do Tomás, fui atrás da trissomia do 21 por conta da cardiopatia e por aí vai. Porque ninguém sai fazendo um NIPT, ninguém sai fazendo uma amniocentese numa gestação, né? Eu só descobri porque a gente foi atrás desse exame que é muito peculiar. E diga-se passagem, não é barato para que uma pessoa que está ali numa rotina de gestação faça, né? Então, tem que ter realmente esse critério de investigação, tá? Agora, voltando para a pergunta que tu falaste da rede de apoio, a mãe, na verdade, eu me falo por mim, né? Eu me vi numa situação que eu precisava conhecer um pouco de tudo, né? Para poder ajudar essa criança. Que essa criança, ela não vinha só com esse fenótipo aqui na frente, né? Que muitas pessoas desconhecem. E eu vou muito mais além, porque eu sei que as pessoas não fazem perguntas de maldade, né? Querem saber um pouco mais. Eu já tive algumas mães próximas que vieram com todo cuidado perguntar, inclusive assim, como é que adquire síndrome de Down? Nossa! Exatamente isso, né? Eu falei, a pessoa precisa
Não. Vamos começar do começo. É uma condição genética, né? É um acidente genético. Por isso que tem esse nome T21, porque no cromossomo 21, ao invés de ter 2 pares, a gente tem 3, né? Então, é trissomia do 21. Esse é uma condição genética, não é uma doença, não tem cura e não tem grau, que é uma outra coisa que as pessoas perguntam, né? Não tem grau? Não tem grau. Quem tem. O Tomás, por exemplo, eu concordo, às vezes tem fotinhas que ele não parece que tem, né, uma trissomia do 21 ali no rostinho dele, mas tem fotos que sim, né, hoje as pessoas e olham assim, nossa, ele nem parece que tem, mas eu falei, ele tem sim, né, ele tem, e é uma condição genética, quem tem. Não existe como no autismo nível de suporte 1, 2 e 3, né, e assim vai. E aí, nesse momento, a mãe, no meu caso, eu entendi que eu tinha que descobrir, né, e entender um pouquinho de tudo, porque essa criança, ela não faz só uma única terapia. Foi quando me falaram, sair do hospital, olha, mãe, você vai ter que fazer físio, fono, TO, eu não sabia nem o que era TO, que é terapia ocupacional, né? Então, eu fui atrás de saber e entender o que era esse tipo de terapia, porque é tantas coisas, Luana, que a gente precisa saber, que eu me vi eu falei, cara, vou levar isso aqui como uma faculdade na minha vida, onde eu tenho cada matéria, é uma terapia e assim eu vou tentando. Você largou o seu emprego porque o Tomás tem T21 e você já sabia na gestação, ou você já tinha decidido que se dedicaria ao seu filho? Sim, foi coincidência, assim, uma coisa eu fiquei gestante, né, e saí do trabalho, outra coisa, semanas depois, né, eu descobri que o Tomás, ele tinha T21, tinha cardiopatia, de qualquer forma, isso me empurrava a me dedicar, porque, assim, o nosso acompanhamento passou a ser fora de Manaus, né. Olha, isso é interessante da gente falar, porque eu sei que tem muitas pessoas que, de repente, estão nos assistindo e que não têm condição. Você tem uma família estruturada que te deu condição de você deixar de trabalhar fora, porque em casa o trabalho não para de jeito nenhum. Imagina a loucura que eu também passo muito por isso. Mas, enfim, você conseguiu deixar de trabalhar fora para se dedicar totalmente ao Tomás, com todas essas demandas que ele tem. A gente sabe que nem todo mundo consegue fazer isso, mas é importante lembrar que, por mais que não seja da melhor qualidade, mas a rede pública também dispõe de atendimentos. O que é importante, o que faz a diferença? Você, mãe, fazer esse estudo. Você, mãe, se aprofundar até para questionar. Olha, meu filho tem direito a ter isso aqui, meu filho tem direito a esse atendimento. Perfeito. E aí você, mesmo na rede particular, sentiu que fez diferença esse teu conhecimento para conseguir ajudar, direcionar as ações com o Tomás para que ele tivesse mais possibilidades? Lá no Rio de Janeiro eu entendi exatamente isso. Eu falei, porque vieram me falar de uma especialista em síndrome de Down. E eu achava que não, pode ser qualquer pediatra, né? E depois eu entendi que não. É como qualquer síndrome rara. A gente tem que procurar um especialista. Qualquer pessoa que tem uma situação tem que procurar um especialista. Porque a gente está falando de genes que fazem arruaça dentro das células, que dá predisposição, né? Que tem genes super expressos e que vai fazer de forma funcionar... Vai funcionar de forma diferente, né? Existem alimentos que eu tenho que descobrir isso. Eu descobri com a nutricionista que precisa suplementar muitas coisas, porque é como se eu te dissesse que são soldadinhos que vão na guerra de fralda. Esse era o termo que a pediatra me falou, né? É mais potente uma virose, né, por conta da imunidade que é baixa. Então, assim, a gente vigia muito a imunidade, essa criança, ela suplementa muita coisa, porque já é um déficit do próprio metabolismo dela, né? Então, a gente passa pela nutrição, a gente precisa fazer fisioterapia por conta da hipotonia muscular que está presente no corpo inteiro da criança, da pessoa com síndrome de Down. A gente precisa de fono, porque a criança já vem ali um atraso de fala, né? O meu filho tem 6 anos, ele tem uma fala ininteligível, né? Fala muito pouquinho, né? Então, até isso, Luana, para cada área dessa que eu estou pincelando, eu entendi também que eu precisava entender se aquele profissional, não é que o profissional seja ruim, mas se aquele profissional estava adequado para atender as especificidades do meu filho. Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo, fono. A fono, ela precisa entender do atraso da fala, né? Porque são manejos diferentes. Linguagem é uma coisa, fala é outra. Então, para a fala em si, existe praxia, existe
o atraso motor de fala. Existem tantas outras coisas que podem estar inseridas dentro de um atraso de fala e o manejo pode estar sendo inadequado. Você sabe que eu vi uma reportagem essa semana de um homem com síndrome de Down que teve vários filhos. O filho dele, médico hoje, e a reportagem, inclusive, era sobre isso, né? A realização dele ao ver o filho formado médico. E assim, a gente percebe que a qualidade de vida de quem tem T21 foi melhorando muito com o passar do tempo. Mas a gente sabe que tem necessidades muito específicas. Sim. Que, infelizmente, talvez tenha pessoas com T21 que não consigam ter uma longevidade tão, como se imagina hoje, por falta de condição de desenvolver. E aí eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre como é que você lida com isso hoje com o Tomás. Porque eu vejo o Tomás comunicativo, eu vejo o Tomás uma criança feliz, uma criança assim, sem medos, porque ele senta no cavalo, ele vai, ele fala com um, ele se comunica com outro, do jeito dele, mas ele está conseguindo se desenvolver. Fala um pouquinho pra gente do que você viu já desse desenvolvimento, do que você espera para o futuro do Tomás, porque eu hoje me preocupo muito, por exemplo, com o Vini. Eu regulo meu filho, mas eu não vou... Agora sou eu que vou chorar. Mas eu não vou estar sempre com ele. É exatamente Ele vai isso. crescer e ele vai precisar se regular sozinho para que ele consiga estar no mundo, em comunidade, em sociedade. E você não vai estar sempre com o Tomás. É isso mesmo. Como é que você se prepara hoje, vê o que ele já conseguiu avançar e como é que você se prepara para vê-lo lá na frente? Luana, eu sempre costumo dizer que tudo que o futuro das nossas crianças depende do hoje. De novo, o futuro deles depende do hoje. Então, tudo que eu faço é pensando nessa autonomia, nesse futuro dele. Eu não sou blogueira, mas eu tento colocar ali na minha rede social, porque o tempo da manhã é desse tamanho, tudo que eu tenho de conhecimento. Inclusive, para que as pessoas percebam que olhem para as mesmas coisas por ângulos diferentes. Porque a síndrome de Down de hoje não é aquele que era chamado de mongol das décadas de 70, 80, que existe uma outra... Esse termo pejorativo tem uma explicação, né? Quando o médico que descobriu a síndrome de Down, ele achava que aquele nome ali se parecia com o povo da Mongólia, né? E depois foi aperfeiçoando e a gente chegou hoje na síndrome de Down porque a gente sabe que é uma condição genética, como eu falei, da trissomia do 21, tá? Mas voltando a esse assunto, eu percebo que a gente precisa mostrar para a nossa sociedade, inclusive entender, porque eu me coloquei nessa posição de pessoa que eu não tinha uma empatia sobre a condição de todas as pessoas com deficiência. Eu digo de todas, não é só do meu filho, não é só da criança que tem TEA, mas é a gente entender e perceber os sinais que estão ali, porque do lado dessa maternidade aqui, que ela não é romântica, não é. Ela é muito árdua, né? É difícil, é muito difícil. E eu larguei tudo isso porque só mãe suporta o insuportável da exaustão, do cansaço, do sono, porque a gente quer o melhor para o nosso filho. Eu não consigo, até hoje, assim, pegar o Tomás e deixar na mão de alguém. Eu nunca deixei. Sou eu que cuido dele. Como você imagina que vai ser quando ele crescer? Quando você não puder estar esse tempo todo com ele? Eu imagino que o Tomás ele vai saber se virar sozinho, porque eu trabalho para que ele possa se virar sozinho. Hoje a gente tem muitas pessoas com síndrome de Down, adultos que moram sozinhos, que são casados. É isso que eu penso. O Tomás ele está sendo criado para a vida. E acho que assim, a gente precisa parar com esse negócio de falar que é o eterno companheiro. Eu escuto muito isso. Gente, isso não é legal. De verdade, não é legal. Porque você imagina você, mãe, tendo que ter o teu filho como se você fosse a eterna muleta dele. Né? A gente se posicionar naquele lugar que é mais difícil, o lugar do outro. Né? Então, eu acho que a gente tem que repensar sobre essas formas de pensar sobre uma pessoa com qualquer deficiência ou com síndrome, porque isso tem uma palavra para isso, chama-se capacitismo. Você achar que a pessoa não dá conta de fazer. Quando eu falo que lá atrás você tem que olhar para as mesmas coisas por ângulos diferentes, existe uma pauta aí chamada inclusão escolar, por isso que eu acho que merece um outro assunto, porque chega um momento daquela pessoa ir para a escola.
E hoje as nossas escolas não estão preparadas. É uma fatalidade. Por mais que se fale inclusão, 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 na prática, essa inclusão não existe. Não existe. Não existe. Isso é uma pauta para outra reunião. Inclusive, o Tomás ele foi retirado da escola esse mês que passou. Né? Uma triste realidade, né? Eu não queria que isso acontecesse. De verdade, do fundo do meu coração. Não queria que isso acontecesse, mas o caminho nos levou para isso. Né? Então, tudo que a gente pensa dessa criança, como eu falei, para o futuro, a gente tem que pensar hoje, né? Então, tem que fazer acontecer da forma adequada, né? Cirlane, é um caminho sem volta. Você já se arrependeu alguma vez de ter deixado para engravidar tão tarde? Não, porque eu acho que eu não tinha pretensão de engravidar solteira, né? Eu fui trabalhando, eu fui estudando, eu fui me graduando, então eu fui bem distante do que eu queria, né? Para mim, na vida profissional. E o tempo foi passando. E aí eu procurava uma pessoa para mim, sim, né? A gente quer, na vida do ser humano, a gente estuda, a gente trabalha, a gente casa e a gente tem filho. Tem gente que faz o contrário, né? E tá tudo bem também. Tá tudo bem também. Porque, assim, a minha irmã fez isso. Ela fez, poxa, eu queria porque ela achava, assim, que eu tinha me projetado financeiramente e tal, que eu tinha conquistado coisas, bem, viagens e tal. Eu falei, mas vem cá, não é a questão de estar certo ou se está errado. É aquilo que te faz bem, que te faz feliz, né? Então, assim, eu estava nessa jornada, eu queria casar, sim, queria ter filhos, sim, eu queria ter uma dúzia de filhos, eu brinco para todo mundo, eu falo isso, eu gosto muito de criança. Mas as coisas, elas não estavam acontecendo, eu ia seguindo o meu caminho, né? Até encontrar o meu marido. E hoje, você pensa em ter mais filhos? Por incrível que pareça, eu quero sim, eu quero ter filhos. Gente, olha... É pena que o nosso tempo é curto, porque a gente respeita o seu tempo também, né, mãe? Porque eu não consigo ouvir um negócio muito longo, porque as crianças não deixam. Então, a gente quer que seja uma pauta para você conseguir ouvir do começo ao fim aqui, mas não impede que a gente volte a se reunir para falar mais sobre outros assuntos, Cirlane. Mas eu acho que é interessantíssimo a gente poder trazer essa tua vivência e como você... supera essas adversidades todos os dias e como você consegue transmitir isso para o seu filho. A gente aproveita para lembrar você que está só nos ouvindo nas plataformas de podcast, que se você entrar no nosso canal no YouTube, a gente tem o bônus, né? Que são as fotinhas que nós vamos colocar para você conhecer. Gente, que delícia que é ver o Tomás. Muito obrigada. O Tomás é uma simpatia. Eu, inclusive, já sabia o nome do Tomás, eu não sabia da Cirlane, porque eu conhecia o Tomás, eu vi o Tomás, eu participava ali do sábado dele, mas não sabia o nome da Cirlane. Porque é isso, você... Pra gente que tá de fora, é um espelho mesmo. Você diz, não sou blogueira, mas eu gosto de compartilhar. Porque você fortalece essa legião de mães que querem o melhor para os seus filhos, mesmo que pareça tão difícil na nossa sociedade, que ainda é excludente. É verdade. Que a gente fala muito de inclusão, mas a realidade não é essa. Para quem precisa dessa inclusão, a gente percebe que a realidade não é essa. Seja nos planos de saúde, que não cobrem o que a gente precisa para uma criança que tem uma necessidade diferenciada, seja na escola, que não está preparada para atender as necessidades e as demandas de uma criança que precisa de um olhar diferenciado, seja para a sociedade, que não se coloca no lugar da mãe, faz perguntas ridículas, muitas vezes ofensivas, e como se a criança não tivesse condição nenhuma de entender. Parece que a criança é um boneco ali, fala das coisas na frente das crianças, ignorando a capacidade inteligível dos nossos filhos. Então, você faz muito sim, e eu fico muito feliz de ter você aqui para compartilhar isso com a gente. Obrigada por confiar na gente, por trazer a sua história. Obrigada. E que você continue ajudando muitas e muitas e muitas mães com a sua coragem, que não é porque você é diferente, porque você é especial e decidida. Obrigada. Obrigada mesmo por compartilhar tudo isso. Eu que agradeço, porque, na verdade, eu tento mostrar que não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Pelos nossos filhos, a gente vai muito longe. Mais longe do que a gente imagina. Que eu não imaginava nesse universo. O Tomás, ele ressignificou a minha vida e a maternidade. E a maternidade atípica também.
Olha que lindo isso, obrigada. Quando você tiver outros filhos, você vem contar pra gente também. Aquela já falando no plural, né? Outros, muitos. E você de casa, você que nos acompanha no trânsito, onde quer que você esteja. Que bom ter você aqui com a gente. Semana que vem, terça-feira, 14h, a gente chega com mais um episódio para acolher você, para de repente ser aquele bálsamo que você está precisando nessa semana, né? Seu cantinho aqui no De Repente Mãe. Até a próxima.